9, versos de 1 a 9. A palavra de Deus, ela diz assim: só mais uma coisinha. Nós precisamos finalizar as indicações para estatutária e conselho fiscal. Então, se você for lá no grupo de membros, já está fixado lá. Quando você abre, você vai lá em cima que tem tipo um link. Você clicar ali, vai levar você lá na mensagem que você vai clicar no link azulado para fazer as suas indicações. Por que eu estou te pedindo esse favor? Nós precisamos fechar o processo. Até agora, se eu não me engano, em torno de 40 pessoas já fizeram a sua contribuição indicando. Então, por favor, nos ajude, porque essa semana eu tenho que fechar isso para reunir com a liderança e definir o ano de 2025. Tá ok? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse então levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo então levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e também não bebeu. Eu tenho falado para vocês aqui, nas reflexões sobre o livro de Atos, que a igreja está numa fase de preparo para a sua grande missão, que é levar o evangelho às nações. Então, aquilo que foi dado a eles no capítulo 1, verso 8, o poder do Espírito, tem por finalidade a difusão do evangelho. Não é diferente para nós hoje. O poder do Espírito dado à igreja de Jesus tem esta finalidade: levar o evangelho ao coração de outras pessoas. Então, eles estão numa preparação muito grande desde o capítulo 1, e isso vai se estender ainda mais um pouco, até aquele grande momento em que, de fato, eles vão sair desses arredores e vão, então, fazer as primeiras viagens missionárias, levando o evangelho para diante. Nessa fase de preparação, nós estamos evidenciando 4 personagens importantes. O primeiro deles é Estevão, a gente já falou dele. Depois foi Filipe, que nós encerramos na semana passada. Nós falamos da evangelização em massa e da evangelização individual. O outro personagem é Saulo, que nós vamos entrar e começar a falar dele hoje. E depois nós temos a figura de Cornélio, que é o primeiro gentio que de fato se converteu à fé cristã. Então, esses 4 momentos são importantes, são preparatórios para a grande missão da igreja de pregar o evangelho. O capítulo 9, então, ele narra a conversão de Saulo. Saulo, que posteriormente se chamou Paulo, né? Então eu vou estar trocando esses nomes aqui o tempo todo. Saulo é a versão provavelmente hebraica e a outra grega. O nome Saulo provavelmente tem alguma ligação com o nome Saul, né? Só acrescentou um ozinho aí, então na definição do nome deve ser bem parecido. Mas a gente vai trocar muito aqui. Ele é um dos personagens mais proeminentes do Novo Testamento. Isso porque, além das suas viagens missionárias, que a gente vê aqui no livro de Atos, e até menções ao nome dele em outra carta, por exemplo, como a de Pedro, né? e outras cartas que a gente pode ver aí, você vai ver que este homem
ele escreveu basicamente uma porção muito significativa do Novo Testamento. Nós temos 13 cartas escritas por eles. Então, você tem hoje 27 livros no Novo Testamento, é isso? 27 livros do Novo Testamento. Se 13 foram escritos por ele, quantos por cento do Novo Testamento foi escrito por esse homem? 48%? Por aí, não é? Então, é um conteúdo muito grande produzido por uma única pessoa. Isso que a gente tem dúvidas em Hebreus, porque tem gente que fala que foi ele. Aí virou a metade quase, né? Mais do que a metade. O processo inverte. Então, a conversão de Saulo é algo muito importante aqui. E Lucas já vem dando indícios dessa importância desde o capítulo 8, quando menciona ele entre aqueles que estavam consentindo com a morte de Estevão. E a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais na frente. Essa menção de Lucas, ela é significativa e importante porque ela já está atraindo os nossos olhares para alguém que vem depois e que vai ser importante e significativo. Então, a conversão dele, para você entender até a importância dessa conversão, ela aqui no livro de Atos, você vai encontrar pelo menos 3 narrativas sobre a conversão dele. São 3 descrições sobre a conversão dele. Uma, o próprio Lucas narrando, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, e depois você tem 2 vezes ele mesmo dizendo como foi essa conversão. Então você tem isso, se não me engano, no capítulo 22 de Atos e no capítulo 26 de Atos. Pela própria pena, pela própria boca, melhor dizendo assim, do apóstolo Paulo descrevendo a sua conversão. Os textos que envolvem a conversão de Paulo, aqui, né, ele pode ser dividido da seguinte forma, é como a gente vai fazer, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós vamos falar um pouco de como era o Paulo antes da conversão. Quem era esse homem? O que ele fazia? O que a Bíblia diz dele? Depois a gente vai ver num outro momento como que foi a experiência do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. O que aconteceu ali? Aquela luz que brilhou. Muita gente diz que Paulo caiu do cavalo, outros dizem que a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, não é verdade? Diz que ele caiu por terra e por aí vai. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro de Paulo com Ananias, que foi o cara que conduziu ele até um determinado lugar, orou por ele para que ele pudesse ver, né? E ele tem ali o primeiro encontro com alguns homens já da Igreja de Cristo. E depois, por fim, né, isso em outros domingos, obviamente, nós vamos falar do encontro dele com Barnabé e com o restante dos apóstolos. Assim a gente vai navegar pelo capítulo 9, que é todo falando sobre a conversão do apóstolo Paulo, depois no capítulo 10 sobre a conversão de Cornélio. Então a primeira coisa que a gente vai investigar aqui hoje e a primeira pergunta que a gente vai tentar responder é quem era o apóstolo Paulo, aqui no caso Saulo, antes de ser encontrado pelo Senhor Jesus. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que quem era esse homem, então, antes da estrada de Damasco? E algumas perguntas, então, são importantes para nós nesse momento de investigação. A primeira delas é, será que na estrada de Damasco foi a primeira vez que Jesus falou no coração de Paulo? Será que foi a primeira vez ali? Foi uma coisa instantânea? Esse homem andava pela rua, estava caçando gente, estava perseguindo alguns cristãos e, pum, uma luz apareceu e ele... caiu no chão e converteu. Ou será que Jesus já havia falado com ele antes? Será que Jesus já veio tocando no coração dele antes? Será que é assim que Deus faz? Ele vai, de alguma forma, tocando no coração das pessoas. Ele vai, de alguma forma, falando à mente e ao coração de várias formas e de vários meios, até um dia em que se torna realmente um encontro decisivo entre aquela pessoa e o Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta importante, e principalmente importante em tempos de muitas discussões doutrinárias, será que Paulo teve o direito de escolha? Ou foi algo irresistível? Ele poderia ter dito ali naquele momento para Jesus: olha, eu até reconheço quem o Senhor é, eu entendi que o Senhor realmente ressuscitou, até porque está falando comigo aqui. Nessa época não tem Bluetooth com a caixa de som escondida, eu estou ouvindo, todo mundo está ouvindo, não é um delírio, mas eu não quero entrar nesse negócio. Eu fico com o Deus de Israel e não com o Filho de Deus de Israel.
ok? Será que ele poderia ter dito isso? Quem sabe, pela graça de Deus, ele nos conceda o privilégio de responder essas perguntas ao longo das nossas investigações sobre a vida de Paulo, né? Ou não, ou nós vamos sair daqui com a mesma dúvida no coração, que quase que da segunda pergunta é o que vai acontecer, não é? Mas vamos aí ao texto. O texto nos dá algumas informações importantes sobre ele. A primeira delas está no capítulo 8, verso 1. O texto diz que ele estava presente no martírio de Estevão. A gente já passou por lá, a gente já estudou isso lá. Você já acompanhou esse processo. E ele estava lá. E o texto diz que ele consentia na morte de Estevão. O que é isso? Ele estava aprovando aquele movimento. Ele estava fechado no entendimento dos homens que estavam matando Estevão. Então, para ele, naquele momento, aquilo que estava acontecendo ali estava certo. Não tinha nada de errado. Pelo contrário, talvez ele e os outros encontravam legitimidade espiritual para procederem daquele jeito. Então mataram Estevão achando que estavam fazendo isso de acordo com a sua fé em Deus, com as suas crenças em Deus. Então eles estavam eliminando do meio do judaísmo e do povo de Israel uma crença ou um movimento religioso que eles entendiam que estava prejudicando e não ajudando. Então primeiro eles crucificaram Jesus, depois eles mataram Estevão. Paulo pensava desse jeito, ele estava lá e consentia, disse o texto. Depois no verso 3 do capítulo 8... sem necessidade, talvez, de Lucas colocar isso aí, mas ele coloca por quê? Porque ele está fisgando a mente do leitor. Ele quer levar o leitor nesse caminho até chegar em Damasco. Então ele já vai pavimentando com algumas informações. Ele vai dizer assim, ó, por sua vez, Saulo devastava a igreja, ou seja, no verso 1, ele está ali como alguém que está segurando, né, as vestes dos outros que tacavam pedra, consentindo. Não parecia uma pessoa de grande importância naquele momento. Mas 2 versículos depois, ele já é apresentado como alguém que devasta a igreja. E ele vai arrastando tanto homens quanto mulheres e prendendo. Presta atenção, os termos originais, eles têm muita força quando eles vão falando dessas atitudes do apóstolo Paulo. Você imagina, por exemplo, uma região agrícola, tá? Você tem uma plantação, vamos pensar aí, pode ser até de café, que é uma coisa, ou de morango, vamos pensar que é de morango, que tem muito aqui na nossa região. Então você tem uma plantação de morango grande, de repente você vai dormir, no dia seguinte você chega na tua plantação, está tudo devastado. Por que está devastado? Porque um animal, ou mais de um, o predador do morango, ele entrou naquela plantação e ele causou uma arruaça tão grande que ele devastou toda aquela plantação. Esses são os termos que Lucas está usando aqui para que os leitores do livro de Atos, e no caso aqui o primeiro leitor foi Teófilo, entendesse o que era a vida, o coração, o sentimento, a atitude desse homem chamado Saulo. Então ele era realmente alguém que estava trazendo morte, alguém que estava trazendo martírio, alguém que estava trazendo dor para a comunidade do Senhor Jesus. Você vai ver aí também, no capítulo 9, que a gente acabou de ler aí agora, como que isso se completa quando Lucas, na evolução do traçado do perfil do apóstolo Paulo, vai dizer que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Então o sentimento do seu coração era muito intenso. Por isso Lucas usa esse termo, ele respirava. Pensa numa pessoa assim. Pensa numa pessoa que está o tempo todo pensando como que ela vai destruir a igreja de Jesus Cristo, que odeia crente, que não consegue sentar numa mesa com uma pessoa que diz, eu sou um cristão. Esse era esse homem nesse momento. Depois, no verso 2, que a gente lê, você vê que o Lucas vai dizer que ele persuadiu, ou seja, nessa ânsia, nessa amargura do seu coração, nessa fúria do seu coração, o que ele faz? Ele começa a cercar os líderes judeus e diz para eles, olha, me dá carta, porque eu quero perseguir essa gente onde foi. O que aconteceu aqui? Provavelmente quando Estevão foi morto, que houve aquela primeira dispersão, eles não conseguiram conter ali dentro. Alguns saíram fora.
E esses que saíram estavam fazendo aquilo que crente faz, que a gente viu lá, Filipe, né? Pelo caminho, eles vão pregando o evangelho, eles vão discipulando pessoas. Então, eles foram... o Saulo pensou, olha, tem gente que saiu dos arredores aqui de Jerusalém, e a gente precisa conter isso. Então, me dá autorização para que eu possa sair daqui e ir para essas cidades estrangeiras e pegar esse pessoal, porque nós precisamos conter isso. Então ele vai persuadir líderes judeus para que autorizasse ele a fazer isso, né? Então a ideia de Paulo, qual que era o plano dele? Localizar, restringir e exterminar. Esse era o plano, era isso que tinha na cabeça dele. Então a descrição de Saulo aqui é de um animal feroz e selvagem que tinha um único objetivo: destruir, eliminar e extinguir a causa do Senhor Jesus Cristo. Isso era o coração dele. É difícil da gente... Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente varre para o lado essa concepção. Mas isso é muito importante que esteja diante de nós, porque a gente vai vendo como Deus é poderoso para poder mexer com pessoas desse nível, não é? Então, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 26, verso 11, quando ele mesmo vai falar da sua conversão, ele diz assim, olha, muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra com o objetivo de castigar essas pessoas. E eu tentava forçar essas pessoas a fazer o quê? Blasfemar. Olha só. Gente, a gente vê isso aonde hoje? Nos países onde os crentes ou negam a sua fé ou morrem. Eu botei hoje lá no grupo de membros lá sobre um pastor que foi assassinado. Dentro da igreja, visitando, dois visitantes, chegou e foi cumprimentar, já tomou tiro, logo morreu. Você está entendendo? Então essas coisas são reais. Os Saulos estão espalhados ainda hoje. O espírito que estava na vida desse homem existe até os dias de hoje, não é? Então o objetivo dele é forçar essas pessoas a blasfemar. Na minha fúria contra eles, disse Saulo, eu cheguei aí em cidades estrangeiras, ou seja, eu rompi os limites de Jerusalém para poder perseguir essas pessoas. Então, quando a gente olha para a história desse cara, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus pegou um lobo feroz, uma pessoa com um coração pesado, e transformou em ovelha. Foi isso que Deus fez. E mais, pegou essa ovelha e transformou em pastor de ovelha. Então ele passou a alimentar o povo de Israel, o povo de Deus, de Cristo, né, a igreja de Jesus, a alimentar, a ensinar e a pastorear. Então Deus pega pessoas que às vezes a gente acha que é inconversas, que são contrárias à causa de Cristo, quebra os seus corações e fazem dessas pessoas verdadeiros servos dele que vão sofrer por ele, né? Então esse era o estado de Saulo de Tarso, um homem disposto a exterminar a igreja de Jesus. Um homem, como diz os dias de hoje, com sangue nos olhos. Já viu esse termo? O cara está com sangue nos olhos. Esse era ele, um lobo feroz, um verdadeiro algoz da igreja de Jesus Cristo. Assim Saulo foi para Damasco, não é? E é uma viagem aí de uma semana. Provavelmente ele deve ter ido a cavalo, por isso que algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo, porque um homem na situação dele não vai percorrer 250 quilômetros a pé, né? Mas o texto não fala de cavalo nenhum, tá? Mas é mais ou menos essa distância aí, de quase 250 quilômetros de uma cidade e outra. Vamos pensar 250 quilômetros aqui, nós vamos para onde, gente? Sai daqui, vai aonde? Passa de São Paulo, não passa? Passa um pouco de São Paulo. Para nós, essa viagem é 3 horas. Né? Que a gente pega o carro, o Lucas pega aquela moto selvagem dele ali, né? Bota aquele cupim aqui nas costas. A gente zoou tanto o Danilo não está aí não, né? Negócio de bicicleta, os caras põem aquele cupim aqui nas costas. Mas aqui não. Aqui é pé, cavalo, então demora 2 semanas. Então a gente vê esse homem indo para esse lugar, né? Com sangue nos olhos. Alguns cristãos, muito provavelmente depois da morte de Estevão, evadiram nessa direção de Damasco e por onde iam, certamente eles iam pregando então o evangelho. No caminho de Damasco, então, Saulo tem uma experiência sobrenatural. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, estava falando o professor Merval Rosa, doutor Merval Rosa, que foi já falecido, ele foi reitor do Seminário do Norte, se eu não me engano,
um homem de uma inteligência muito grande, escreveu um livro chamado Psicologia da Religião e escreveu um outro livro que eu nunca consegui passar do primeiro capítulo, porque é intragável o livro dele, chamado Antropologia Filosófica, uma Perspectiva Cristã. É aquele tipo de livro que você não quer ler, não é palatável, né? Pelo contrário, você não vai para frente com ele. E ele, nesse congresso, falando, o doutor Merval Rosa disse que comparou a conversões muito dramáticas de pessoas, e ele citou o apóstolo Paulo, geram discípulos na mesma proporção. Na mesma proporção, ou seja, o envolvimento dessa pessoa com a causa de Cristo e com o próprio Cristo é proporcionalmente inverso à sua rejeição do Cristo. Então, se ele era um grande opositor, agora ele se torna quase o próprio Cristo. E muita gente foi contra o Merval Rosa nesse dia, eu me lembro disso até hoje. Então, aqui no verso 3, não é? Diz que na sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que acontece aqui, segundo o texto bíblico, né? Uma luz brilha ao seu redor, então você consegue imaginar isso. Essa luz veio do céu, então deve ter, igual aqueles filmes que abrem um clarão, né? Um spot de luz celestial. Deve ter sido algo parecido com isso, mas uma luz que vem do céu, brilha ao seu redor e ele cai no chão. Se ele cai do cavalo ou ele estava andando, o texto não diz, tá? Mas simplesmente diz que ele caiu com o rosto em terra. Esse cair com o rosto em terra pode não ter sido necessariamente, provavelmente não, um tombo que a pessoa levou. Não é isso, ela se assustou e caiu. Provavelmente ele se prostrou e colocou o rosto no chão, não é? Porque ele entendeu que ele estava diante de algo sobrenatural. Talvez tenha pensado nas experiências dos profetas ou de algum patriarca que teve experiência como essa e se prostrou desse jeito. E aí, quando ele se prostra, o texto diz que ele ouve uma voz. E essa voz diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu imagino aqui que ele deve ter tido um monte de pensamentos e dúvidas. Perguntas devem ter vindo à sua mente ali em frações de segundo, tais como: de quem é essa voz? Que voz é essa que conhece o meu nome? E ele está dizendo que eu estou perseguindo ele. Só que o detalhe é que eu estou perseguindo muita gente. Eu não estou perseguindo uma pessoa, eu estou perseguindo um grupo. Eu estou no caminho de Damasco em direção à perseguição de um grupo e não de uma pessoa. Então, quem é que está falando comigo, se identificando com esse grupo que se apresenta de uma forma tão sobrenatural? Não era um sonho, não era uma visão, não era um arrebatamento de sentidos. Todas as pessoas estavam ali, as pessoas que ali estavam, eles estavam ouvindo a mesma voz. Então não é a alucinação do sol, Paulo não estava fraco, Paulo não estava delirando, as pessoas ouviram isso também. E elas procuravam também da onde viria essa voz e ninguém conseguia encontrar a fonte dessa voz. Saulo então desfere uma pergunta: quem és tu, Senhor? Não necessariamente no sentido de que estava já reconhecendo a divindade de Jesus, mas talvez ele tenha feito uma matemática muito simples na sua cabeça. Alguém que se apresenta desse jeito, essa teofania muito parecida com outros casos, talvez, de conhecimento dele do Antigo Testamento, só pode estar vindo da parte de Deus. Então ele se vira, prostrado no chão, ele diz: quem és tu, Senhor? Mas uma coisa interessante que, a despeito daqui, está muito cedo para a gente falar se Paulo reconheceu a divindade de Jesus, mas algo interessante é que, posteriormente, essa vai ser a maneira como ele se dirige ao Senhor Jesus. Então ele ouve a seguinte resposta: eu sou Jesus a quem você persegue. E eu imagino que nesse momento a confusão ficou maior na cabeça dele. Eu estou perseguindo Jesus, eu estou indo atrás de Jesus, mas Jesus já morreu, eu não acredito nessa ressurreição. Jesus já havia sido crucificado, boatos da sua ressurreição já haviam discorrido pelas cidades, então ele estava tentando cessar esses boatos e agora ele ouve uma voz de alguém dizendo: eu sou esse boato, eu sou Jesus. E mais, ele diz que está sendo perseguido.
Então talvez ele nem mesmo imaginava que iria construir posteriormente grandes teologias sobre a igreja a partir disso que ele está ouvindo ali, está perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque você vai ver que no Novo Testamento, muitas das vezes que Paulo, né, vai se dirigir à igreja de Jesus, ele se dirige de forma muito singular. Então a igreja é o corpo vivo de Cristo, segundo Paulo. Ela também é a comunidade de Jesus Cristo, segundo Paulo. A igreja é a noiva de Jesus e também é o povo de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, ele diz que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então a igreja ela é uma unidade. É por isso que hoje eu trabalhei aqui muito rapidamente na classe dos jovens, pedi licença ao César para dar uma palavra, porque quando eu cheguei lá eles estavam falando justamente do pecado de Acais. Como que o pecado de uma pessoa é capaz de influenciar uma comunidade inteira. E a pergunta que eu fiz a eles foi, qual é a realidade disso com a igreja de hoje? Então nós citamos vários exemplos, como que um pecado de um pode afetar tudo. Como que o seu pecado oculto, escondido, pode afetar a sua comunidade. Como que o pecado de um professor de escola bíblica dominical pode prejudicar todo o ensino da igreja. Como o pecado de um músico pode tornar a música da igreja sem adoração. Como que o pecado de um líder ou de um pastor pode influenciar o grupo inteiro da igreja de Jesus. E aí você vai vendo como que às vezes nós fazemos julgamentos sobre a igreja e não entendemos a natureza do negócio. Então, muitas vezes você olha para a sua igreja e fala, poxa, a gente não batiza, poxa, a gente não anda, poxa, a gente não cresce, as outras igrejas crescem, mas a gente não vai. Então, a pergunta que às vezes soa na cabeça da gente, ou precisa ser real para a gente, é, será que nós temos acães? Será que esse princípio está real na vida da gente? Será que nós temos um grupo grande de pessoas que ainda não adoram o Senhor devidamente? Será que o pastor vem para cá, ele prega a palavra, mas ele não vive a palavra? Será que o professor de escola bíblica ele se envolve com outras questões que não seja realmente a santidade em Cristo Jesus? Será que os músicos usam as suas habilidades naturais de tocar para quando chegam na sua casa, adoram outros cantores, tocam outras coisas, e aí a gente vai tendo um conjunto de coisas que vão caracterizando a nossa realidade? Enquanto nós não fizermos como Deus ordena lá no texto que foi lido pelo grupo de jovens, nós precisamos eliminar o mal de Israel, não pessoas, mas o mal sim. E quando nós eliminamos o mal de Israel, sim, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver o movimento do Espírito de Deus. Então Paulo vai desenvolver teologias a respeito dessa unidade que é o corpo de Cristo. E aqui ele já vai mostrando para nós que a igreja de Cristo não é uma comunidade sem proteção. Deus não está alheio à sua igreja. Então nós vemos aí conversas, rumores de que a igreja será penalizada e pessoas se levantando contra a igreja e o poder público se levantando contra a igreja e os braços do poder público como a cultura, a escola, a música e tantas outras coisas se levantando contra a igreja de Jesus, mas aqui nós começamos a aprender que isso não deve atribular o nosso coração, porque quando se persegue os crentes, não é necessariamente contra os crentes que eles estão se levantando, mas contra a igreja do Senhor Jesus. Moisés disse isso aos pés do monte, quando ele disse, olha, ou melhor, em cima do monte, quando Deus disse para ele, desce, porque o povo está imerso em idolatria, isso não é contra você, é contra mim. Deus disse isso a Moisés algumas vezes, quando o povo se levantava contra Moisés, Deus disse, Moisés, fica tranquilo. Não é contra você que esse povo está reclamando, que está chiando, que está murmurando, que está fofocando. Eles estão fazendo isso contra mim. A questão é contra mim, não é contra você. Mas o líder muitas vezes está nesse limbo entre Deus e o povo. Daí o falecido pastor Davi Mota, que foi pastor da Igreja Batista Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro, um líder da nossa denominação, já morreu de câncer novo, né, relativamente novo, escreveu um livro sobre Moisés, dizendo entre a murmuração e a glória, a história de Moisés.
Então, ele já vai mostrando para nós aqui, a igreja ela está fundamentada e ela está aliançada em Cristo Jesus e com Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, e quando se persegue a igreja, quando Saulo faz isso, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então a igreja de Jesus, e Paulo iria desenvolver essa ideia posteriormente, se identifica com Jesus na sua glória e no seu sofrimento. É assim que nós, crentes em Jesus, nos identificamos com ele. Nos identificamos na glória dele, com a glória dele, e nos identificamos com o sofrimento dele. E a partir desse momento, então, Saulo herdaria as duas coisas. Ele se identificaria com a glória de Cristo, mas nós vamos ver que na história dele há uma identificação muito grande com o sofrimento do Senhor Jesus. Jesus, então, continua e assume, então, aqui o senhorio sobre a vida de Paulo e diz: levanta-te, Paulo, e entra na cidade, porque alguém vai dizer você o que fazer. Não é? Então, foi uma convocação, foi um chamado, um resgate. Então, antes de Paulo realmente prender os discípulos de Jesus, Jesus prendeu ele. Antes de Paulo fisgar e arrastar os discípulos de Jesus, Jesus foi lá, fisgou e arrastou ele primeiro, antes que ele fizesse isso com a sua igreja. Esse é o melhor tratamento que Jesus faz com as pessoas. Por isso a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos orar com todo sentimento de repulsa, às vezes, de resistência ao nosso coração. Nós precisamos orar por essas pessoas. Então Jesus não eliminou Paulo, Jesus converteu ele. Jesus havia capturado Saulo e encheu seu coração de luz, como fez com a terra sem forma e vazia na época da criação. A luz entrou na sua mente, no seu coração. A graça de Deus transbordou no coração de Paulo, e são coisas que ele vai desenvolver depois na sua teologia. Onde abunda o pecado, superabundou a graça. Isso vem da onde? Desse momento que ele está vivendo aqui. Muito pecado e a abundância da graça de Deus sobre a vida dele. Esses são aspectos da conversão. Cristo vem ao nosso encontro, nos enche com a sua luz e nos abençoa grandemente com a sua graça. Mas será que Jesus estava falando com Paulo antes desse dia? Será que Jesus já veio catucando a vida desse homem? E é muito provável que isso tenha acontecido. Vamos levantar algumas questões aqui. Observa aí o que ele diz no capítulo 26, verso 14. A gente já está caminhando quase para o final. Nós vamos agora só tentar responder essa pergunta também. Será que poderia aqui já ter havido um movimento de Jesus na vida de Paulo? Então vamos tentar ver isso. Olha o que diz o texto. Isso é a narrativa dele, que não está em Lucas. Isso aqui que ele vai falar agora. Todos nós caímos por terra. Então não foi só ele. A galera toda viu a luz. Ele foi talvez o único que ficou cego, mas todo mundo viu. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, que foi a língua que provavelmente Jesus mais falou ali, mais trabalhou, né? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Agora, olha esse complemento que lá no capítulo 9 não diz. Você está resistindo ao meu aguilhão, e isso só vai trazer para você dor. Olha só. O que é isso? Que complemento é esse? Jesus citou aqui um provérbio grego, isso aqui já existia. Essa informação não está no capítulo 9. E a pergunta é, o que é um aguilhão? Quantos aqui sabem o que é um aguilhão? Levanta a mão aí para eu saber seu conhecimento pecuário. O que é um aguilhão? O aguilhão é uma bola. Eu entendi que bota na perna, né? Que bota na perna da pessoa, né? Quem mais acha que é uma bola? Você está entendendo? Você está lendo coisas na Bíblia que você não sabe o que é. Isso é importante. O aguilhão é um pedaço... Aguilhão, tem uma coisa parecida, só que é pequenininha? Agulhão. Beleza. Agulhão. Pensa num objeto parecido com esse, esticadão, sem esse pé, obviamente, né? E com uma ponta aqui, tem uns que tem um negocinho assim, já viu? Já viu que tem uns que tem um negocinho assim? Igual uma lança. Isso aqui era usado para catucar animal para ele ir para o caminho certo.
ia catucando o animal para ele pegar a rua certa. Imagina que Jesus está falando assim, eu estou te catucando para você ir para o caminho certo e você está resistindo ao catuque. Isso só vai te trazer dor. Por quê? Porque se você pega um boi, um animal, uma ovelha e começa a catucar ela para ela passar num determinado lugar, ela não vai, o que você vai fazer com ela? Você vai catucar mais ainda. Isso vai provocar o quê no animal? Dor. E você vai ficar furioso, vai denunciar para a defesa dos animais, porque você catucou o animal com muita dor. Então o que Jesus está falando para Paulo é o seguinte, é como se fosse assim, eu já venho te catucando com o meu aguilhão para você ir para uma determinada direção, mas você está resistindo a isso. E se você continua resistindo a isso, só vai lhe causar dor na sua vida. E tem muita gente que vive assim, com dor. Jesus está catucando, Jesus está falando no coração da pessoa e ela está resistindo àquilo que Deus está fazendo com ela. Então, era mais ou menos isso. Então, no texto, a gente não tem aqui nenhum tipo de referência a como que Paulo estava resistindo e como que era isso. Então, do que ele está falando? Paulo, de certa forma, se a gente pensar na vida dele, veja bem, ele é, de certa forma, contemporâneo de Jesus. Talvez não com a mesma idade, ok? Mas se você pensar na escola que Paulo estudou, que foi a escola de Gamaliel, provavelmente já houve encontros furtivos. Provavelmente Paulo, em algum momento, vamos dizer assim, já ouviu alguma coisa sobre Jesus, talvez já tenha ouvido até ele falar. E é possível, então, que ele estivesse acompanhando isso, de certa forma, de perto. É possível que Saulo tenha visto e ouvido Jesus em vida. Ele ouviu a pregação de Estevão também. E quando ele ouviu a pregação de Estevão, ele viu aquele fenômeno de ver o rosto de Estevão resplandecer. Então, esse encontro no caminho de Damasco pode não ter sido o primeiro encontro do apóstolo Paulo. Pessoas que estudam com profundidade as Escrituras dizem que Jesus já estava catucando a consciência de Paulo. Que aquilo para ele já era uma questão meio controversa na sua cabeça. É possível que já houvesse uma crise interna sobre a pessoa e a obra de Jesus na consciência dele, mas isso não estava formado. Ele ainda se escondia atrás do perseguidor. Ele ainda preferia vestir essa capa do contra Cristo do que assumir definitivamente quem era Cristo. Então, no plano consciente de Paulo, ele rejeitava Jesus, mas interiormente haviam dúvidas sobre estar ou não fazendo a coisa certa. Então, se essa teoria estiver certa, Paulo estava resistindo às cutucadas de Jesus. Muita gente vive assim. Ouve o evangelho, mas resiste ao toque de Jesus. Diz que não crê, mas na verdade, no fundo do coração tem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. E em muitos casos, Deus vai usar métodos tensos. E aí, nós temos aquele ditado. Se o ditado de Jesus foi, por que você está resistindo ao meu aguilhão, isso só vai te causar dor? O nosso é assim, tem gente que vem pelo amor e o outro pela dor. Isso é tão real lá quanto é real aqui. Então Deus já estava trabalhando no coração de Paulo, de Saulo, jovem fariseu e perseguidor da igreja. Isso provavelmente pode ter acontecido. Agora, para a gente fechar, a última pergunta e essa eu vou responder, ela é a pergunta mais complexa, mas eu vou responder mais rapidamente, porque a resposta é muito, muito complexa, né? Ele podia rejeitar aquilo? Ele podia resistir? Em linguagens atuais, seria ele um predestinado? Seria Paulo calvinista? Ou não? Ele poderia resistir, fazer uma escolha? Seria Paulo arminiano? Olha que confusão, né? Eu não vou me meter nesse negócio, obviamente. Né? Então, vamos lá. Particularmente, eu não sei. Em nenhum momento nós vemos alguma resistência, mas também em nenhum momento nós vemos uma invasão arbitrária do Senhor Jesus. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a graça divina não atropela a personalidade humana, pelo contrário,
faz com que os seres humanos sejam verdadeiramente humanos. E eu acho que eu penso assim. Então tem textos na Bíblia que eu vejo claramente que talvez não tenha tido resistência nenhuma, e a pessoa não tinha nem como resistir àquilo, mas eu vejo outros textos na Bíblia que Deus então dá essa oportunidade sim de escolha. Concluindo, seja como for, o que podemos constatar é que a conversão de Paulo foi gradual. O Espírito já estava incomodando a vida dele. É assim que Deus faz. E eu compreendo isso assim muito, porque isso foi feito comigo. Gente, eu já passei situações que a minha mulher fala, você tem que contar seu testemunho, mas eu tenho vergonha do meu testemunho. Mas eu vou falar... Ai, não vou falar não. Eu fico com muita vergonha. Nossa, me dá vontade até de chorar. Eu tenho vergonha de mim, gente. Eu não gosto de contar testemunho porque, sei lá, não tem a ver esse passado mais. Não é? É chato você ficar, eu era, e não sei o que, eu fazia. Eu não faço, não sou. Aí você fica taxado como ex. Ex, que ex? Eu sou ex nada, eu sou de Jesus. Amém ou não, irmão? Eu sou de Jesus. Mas eu compreendo isso, como que Deus vem tocando no coração das pessoas, vem amolecendo o coração das pessoas, vem mostrando que está perto, não é? Isso é incrível. Então eu compreendo isso. Mas vejo na conversão de Paulo que foi a mais pura manifestação da graça de Deus. Imagina que esse homem estava procurando os discípulos de Jesus, perseguindo. Ele não estava procurando Jesus, mas Jesus o encontrou. Isso é incrível. Às vezes a pessoa não está procurando Jesus. Às vezes ela vem aqui para a igreja procurar, sabe o quê? Solução para os seus problemas familiares, para o seu emprego. Mas às vezes a graça de Deus é tão grande que encontra a pessoa, né? Jesus o encontrou, Jesus o chamou e Jesus o comissionou. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente continua e vamos falar então de Paulo com seu encontro agora com Ananias. Como é que foi o primeiro bate-papo ali? Talvez a gente avance para o encontro com Barnabé também, não sei. Não, a gente vai falar da experiência. Não, já falamos aqui, não foi? Eu acho que eu falei de duas coisas aqui. Eu não sei o que vai ser semana que vem, não. Alguma coisa desse nível. Tá bom? Hoje à noite nós vamos ter a formatura. Presta atenção, a palavra de hoje ela vai ser direcionada para casais. Porque é formatura de casais, né? Então é interessante você convidar a gente, você vir hoje à noite, para juntos adorarmos a Deus e quem sabe pela sua misericórdia Deus fala aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esta manhã. Aplica, ó Deus, essa palavra ao coração do teu povo aqui nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.